Mas o Fábio se referiu à tragédia que ocorreu ali no estado do Rio Grande do Sul. Jovens de 16 a 22 anos foi o pessoal, né, infelizmente, que vivenciou essa tragédia horrível. Mas preste atenção, essa é uma grande tragédia, mas existe uma tragédia ainda muito maior, que é milhões de pessoas que morrem todo dia e uma boa parte não conhecem a Jesus como seu Salvador, não tem Jesus como seu Salvador. E não sei se naquele grupo de 200 e poucas pessoas haveria algum cristão, alguma pessoa que tinha tido uma experiência com Jesus, não sei. Era uma festa que não é muito propício para cristão, não, né? Se ele estava lá, ele estava no lugar errado. Mas, no entanto, nós devemos estar atentos, porque tragédias como essas, como eu já acabei de falar, acontecem diariamente. As pessoas partem para a eternidade sem ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nosso Salvador. E isso deve nos chamar a atenção. No Salmo 24, o salmista olha, e vamos analisar alguns versículos, como ele olhava para o nosso Deus. Qual eram as suas convicções? Qual era a sua maneira de ver o Deus que ele descreve no Salmo 24? Vamos ler juntos? Do Senhor é a terra. Olha só, ele começa reconhecendo que a terra é de quem? Do Senhor, não é? E a sua plenitude. Vamos lá, vamos repetir? O mundo que habita. Vamos lá, porque ele afundou levantai as portas as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, vocês percebem que nesta declaração de não muitos versículos, neste salmo, ele faz declarações maravilhosas sobre o Deus da IBCD, sobre o Deus da nossa igreja, sobre o Deus que a nossa igreja adora. Portanto, você que está nos visitando nesta noite, e saiba que o Deus dessa igreja é esse Deus descrito aí no Salmo 24. Então, a gente separando, para poder melhor entender, o salmista começa reconhecendo o domínio universal de Deus. Ele entendia que Deus dominava o mundo por inteiro. E quando nós saímos do nosso estado, quando nós saímos do nosso país, e você vê esse mundo inteiro por aí, você começa a ter mais ou menos uma pequena ideia, porque da grandiosidade que é
o nosso Deus, cuja mente humana não tem a capacidade de dimensionar com exatidão. Mas ele diz, ele reconhece no versículos 1 e 2, que eu vou pedir para o Mário passar, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Ele está reconhecendo que ninguém escapa ao poder, à autoridade de Deus. E por que acontecem coisas como essa que aconteceram? Alguém poderia estar perguntando, se Deus tem o controle de tudo, não é? Como essa declaração que a gente acabou de ler. Por que acontecem coisas como essa? Porque, olha, Deus respeita em você a coisa mais linda que Ele deu para o homem, uma coisa que se chama liberdade. Amém? E às vezes o homem faz uso da liberdade de maneira errada. E assim acontecem esses desastres. Alguém me pergunta, por que, pastor? Por que acontece uma violência? Crianças que não têm culpa de nada, são violentadas, sofrem acidentes. Tudo isso está dentro do plano que Deus criou para nós, não para jogar crianças, não para acidentar criança, mas porque os próprios homens contribuem para que situações como essa aconteçam. É só você sair no trânsito de Manaus que você vê pessoas te cortando, pessoas te xingando, a cidade mal projetada, mal programada por crescimento, carro cortando carro, de uma violência tremenda em quase todas as cidades, as capitais do nosso país. Uma violência, pessoa que discute no trânsito, que sai e atiram, matam atrás de roubar e às vezes por questões de gênio forte. O homem escolhe esses caminhos, mas Deus não queria que ele escolhesse, não é assim. Deus mostra claramente, e o salmista, de uma maneira poética, ele mostra que ele domina esse universo. Por isso, quando nós entregamos, nós confiamos as nossas vidas a Ele, nós sabemos em quem está as nossas vidas, que elas não correm assim, você não fica tão perguntando, você não fica questionando certas coisas, porque sabe que você tem entregue a sua vida às mãos de quem tem todo o poder. Ele controla, versículo, o primeiro, como nós já lemos, e o 2 diz, porque ele fundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Isso é uma coisa fantástica, né? Quem já viu, um dia desse eu estava assistindo, eu não me lembro em que lugar, mas o João de Barro construindo o seu ninho, é um negócio incrível, né? O passarinho faz daquele ninho com barro, não é? Por isso ele leva o nome de João de Barro. Quem foi que deu toda aquela habilidade a esse pássaro? Aos passarinhos que ficam construindo o seu ninho com aquelas palhinhas, vão lá e vão colocando, e vão lá colocando. Não, aí alguém disse, isso é coisa da natureza. Negativo. Foi Deus, você lê na Bíblia, Deus criou tudo que há nesse mundo. E assim sendo, você começa a parar e analisar, quando você vê uma gota de orvalho ali, pousada na corola da flor, não é? Como é que aquela gotinha chegou e ficou ali? Tem gente que não olha nem para a flor, porque a vida é um caramelo, não é? Mas você deve parar um dia, ter um tempozinho, deixar de correr muito, e olhar para as flores, e você vê tanta coisa bonita que Deus criou, não é? Quem já viu uma planta linda, uma flor linda, e começa a admirar, quem foi que fez isso, não é? E quem colocou os limites? Eu conversava com meu irmão e ele dizia assim, eu fico admirado como é o rio Amazonas, o Rio Negro, todos eles se juntam, vão para o oceano e eles mantêm aquele limite, né? Quem colocou esses limites no oceano, nos mares? Quem foi? Foi Deus que fundou, Ele que criou tudo isso e estabeleceu limites, como também estabeleceu para nós limites, não é? Para as nossas ações. Ele diz, olha, se tu quiseres fazer, faz, mas sabe de uma coisa, eu vou te pedir conta. Não está escrito? Jovem, faz tudo o que deseja o teu coração, faz, mas sabe de uma coisa, eu vou te pedir conta. Não já está avisado?
Ah, porque os jovens não, jovem, já está avisado. Deus falou diretamente para os jovens, dizendo, estes avisos, faz das tuas besteiras, pode fazer, mas tu não vai escapar, eu vou pedir conta. É assim que está escrito. Ele mostra o Deus que controla, mas deixa nos dar essa liberdade, que alguém um dia disse para mim, pastor, eu já orei a Deus, eu não quero fazer uso dessa liberdade. Você pode deixar, entregar, não é? O salmista não diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Está citado isso aí. Então, nós percebemos que o nosso Deus, o Deus que tem o domínio do universo, ele poderia dominar a nossa vida facilmente, que a gente quisesse ou que não quisesse, mas ele não usa usurpar o nosso direito, a nossa liberdade, não é? Agora, quando nós paramos, nós nos curvamos, confessamos ele, Pai, eu preciso da tua ajuda, ele já está presente. E é isso que ele espera, que cada um reconheça que sozinho não vai aguentar. Um dia a corda vai arrebentar e você vai precisar de ajuda. E alguém olhando para, quando nós chegamos lá em Parnaíba, a irmã Francisca, esposa do nosso irmão Zilmar, ela disse, pastor, quando eu vejo o mar, eu me lembro daquela música que o poeta escreveu sobre o mar, e ele dizia assim, eu não sei se o Ronald conhece essa música, eu ia já pegar o Ronald aqui rapidinho, olha o mar, imenso é o mar, tu conhece, Ronald? Tu topa essa parada assim, de improviso, será que eu vou expor o meu irmão? Ronald, se você não quiser vir, você vem, não é? Isso é filho de acriano, olha, não que os amazonenses não sei, pelo amor de Deus, né? Eu não teria, eu já sou amazonense, não é? Mas é de um bom acriano, não é? Filho de acriano, tem sangue de acriano e de amazonense também. Para os amazonenses não ficarem com raiva, né? Canta aí um pouquinho dessa música. Mais ou menos, faz tempo, né, pastor? Olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo. Muito linda essa música. Por que não cantam mais, irmã Bia, essa música? Não é? Olha o céu, não é? O homem não conhece os seus limites. Quando ele se refere ao sol, ele diz assim, olha o sol que despontando vem, com sua luz aquecendo o dia, não é? Mas o seu brilho não tem o fulgor olhar do meu Senhor. Então é assim que a irmã Francisca diz quando ela se lembra dessa música, mas mostra muito bem nessas palavras a imensidão, a beleza do mar, e exatamente a Bíblia fala que Deus tem um domínio sobre todas essas coisas. Você já falou para pensar que se você, nesse momento, diz Senhor, eu confio a minha vida às tuas mãos, vai haver diferença na sua vida? Se você abrir o seu coração e falar sobre o Senhor, eu creio que tu tens o poder de controlar a minha vida. Eu estou oferecendo a minha vida. Sabe que esse Deus tem o poder, mas ele só faz isso, ele só age quando você deliberadamente abre o seu coração e liberta as coisas da gente. Aí é um grande problema, as pessoas às vezes é tão difícil, mas olha, eu sou fraco. Sabe qual é o pecado? Que o homem, se praticar, não se perdoe, vai para o inferno. Sabe qual é o pecado? Não receber a Jesus como seu Salvador.
Esse pecado, se você não receber, não tem jeito, você vai para o inferno. Os outros não. Você pode ter ficado com um troco que não era seu. Vai dar para outra coisa. Você pode ter ido para o canto que você não deveria ter ido. Mas no momento em que você para, você reflete, você reconhece, você confessa a Deus, sabe que errou, Ele já te perdoou. Amém? Isso não te dá direito a viver fazendo isso, a repetindo isso. Mas o único pecado, não saia daqui sem saber isso, e não esqueça disso. O único pecado que faz o homem ir direto para o inferno, se ele praticar, é morrer sem receber a Jesus como seu Salvador. Diga para a pessoa do seu lado, que notícia maravilhosa. Eu já tenho Jesus como meu Salvador. E você já tem? Essa é a pergunta. E aqui o salmista começa a descrever esse Deus maravilhoso. E nós precisamos também começar a conhecê-lo mais. Como é que nós conhecemos mais? Estudando a sua palavra. Domingo pela manhã nós temos uma boa oportunidade, são mais de 2 horas aqui estudando a palavra de Deus, com um bom intervalo de um cafezinho para você passar essas 2 horas e poucos minutos, sem nem ao menos perceber, porque de tão bom que é. Então, não esqueça que você conhece Deus a partir do momento que você estuda mais a palavra, se dedica mais, você passa a conhecê-lo melhor. O segundo aspecto que o salmista nos chama a atenção é uma pergunta. Olha só, quem é digno de entrar no seu santuário? Essa é a pergunta que ele faz. Quem é digno de entrar no seu santuário? Agora, olha para mim e veja. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito assim, olha só. É um versículo que a maioria dos crentes já tem decorado, não é? Mas o que é que está escrito assim? Aí, vamos lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o salmista pergunta, quem é digno de entrar no seu santuário, já que todos pecaram? No Salmo desse 24, versículo 4, 5 e 6, olha o que ele diz. Vamos lá? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, vaidade, nem jura enganosamente. Olha só, o pastor Monsenhor agora disse que o único pecado que faz a pessoa ir diretamente para o inferno é não receber a Jesus como Salvador. Mas o salmista declara aqui que aquele que tem essas situações não vai entrar no seu santo templo. Nós vamos continuar e você vai entender como é que isso ocorre. Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao 11, olha só o que Paulo escreve. Presta atenção nessas palavras, porque quem sabe hoje aqui está em jogo a sua vida, a salvação da sua alma. Eu não sei, mas quem sabe tem alguém aqui que precisa olhar para essas letras e entender como você olha para uma lista de aprovação, entender que isso é muito relevante, isso é muito importante para a sua vida. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, quer dizer, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus, vamos ler agora? Mas Deus... Cristo morreu por nós, não é? E diz assim, logo muito mais sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Ok? Está muito claro isso? Então, nós podemos cantar sim. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, as nossas mãos ficarão limpas, o nosso coração ficará puro, o nosso corpo ficará branco, alvo como a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? É assim que diz a letra do hino, não é? Porque ele providenciou tudo. Então, quando o salmista diz, quem entrará? Aqueles que estão limpos de coração, aqueles que têm as mãos limpas, aquele que não fala coisa que não devia falar, isso tudo é pago quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Salta alto em mim. Enquanto ele está providenciando, o salmista declara isso de uma maneira, pode ir soltando, eu falando você já solta. Todo mundo cantando, mais som. Cadê a letra? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja
Bíblia diz, pode sentar. A gente aprendeu, não é? Nós temos aprendido que você pode ter matado alguém, você pode viver no mundo das drogas, você pode ter assaltado alguém, você pode ser o mais torpe dos pecadores, mas quando recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos mais alvo que a neve. Isso é uma bênção, não é? Isso é uma maravilha. E é assim que o salmista declara, ele diz que Deus pode todas as coisas, Ele tem controle de tudo, até para mudar o seu coração, se você permitir. Quantos homens violentos se tornaram pessoas delicadas, sensíveis, quando experimentaram o amor do nosso Salvador, não é? Elas não deixaram, não perderam a personalidade, mas o controle de sua vida ficou sobre a orientação do Espírito Santo. E assim sendo, como diz a pergunta, não é? Quem é digno de entrar? Aqueles de coração puro, mãos limpas. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, isso tudo acontece. Amém? Amém? E aí o salmista continua, não é? No seu análise maravilhoso. E ele conclui de uma maneira fantástica. Ele diz, fala sobre Deus, o Rei da Glória. Vamos ver os versículos finais, que pergunta sobre quem é o Rei da Glória. Eu não dei para o Mário. Verso 4 do Salmo 24, Mário, não sei se eu te passei, mas tu logo localiza e vamos ver. Olha só, verso 4. Não é isso não, né? Aqui ele fala, então eu errei, deixa eu ver aqui, vamos lá, rapidinho. Nessa hora, não é? A gente volta aqui para a Bíblia de papel, você sabia? Tem Bíblia de papel? Você tem a Bíblia eletrônica agora, né? E diz assim, quem é esse o Rei da Glória? Verso 8, não é? Versículo 8, eu não te passei não. Quem é este o Rei da Glória? O salmista pergunta de propósito, ele já sabia, mas ele queria dar ênfase a isso, nesse salmo, para ninguém ao ler não entender, não é? E ele faz, no versículo 7 ele diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, não é? No versículo 8 ele diz, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E aí ele continua dizendo, né? Ele usa a repetição porque isso faz parte da poesia hebraica, não é? Faz parte. Então ele dizia assim, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então você percebeu que ele começa com o Deus Criador, o Deus que domina o universo, ele vai com o Deus que mantém o homem puro, criou um projeto maravilhoso para purificar o homem, a fim de que ele tenha direito a entrar nessas mansões, e na última parte do versículo, ele declara que esse Deus triunfador, não é? É que é o contrário de Deus perdedor. Hoje eu estava olhando o jogo do Flamengo, e eu pensei que o Flamengo ia perder. Eu não sou flamenguista, né? Mas eu gosto de ver os times jogar futebol. Então, mas fez um gol, não fez? No finalzinho, não é? Fez um gol, eu digo, esse time, ó, flamenguista, tem algum flamenguista aí, ó? Flamenguistas, prepara, não estou fazendo profecia não, mas aquele time tem que melhorar muito, não é? Mexi com os flamenguistas, olha só. Mas aqui, agora vem para cá, vascaínos, que vocês também perdem. Esse Deus aqui é Deus que não perde, amém? É time que não perde, Ele é um Deus triunfador, e é isso que o salmista mostra, não é? O Deus que ganha. Então ele disse, levantai, ó portas,
ó portais eternos, as vossas cabeças, levantai as entradas para que entre o Rei da Glória. Você já imaginou? Nós fomos assistir uma palestra aí de um grande consultor, e ele prepara uma música bonita, bem alta, assim, que bombardeia os ouvidos da gente, nos momentos que antecedem a sua entrada, não é? Você vê como os homens são inteligentes, ele usa assim, você fica meio anestesiado. Quando ele começa a falar, tu já está querendo ouvi-lo mesmo, porque o que houve de preparação para essa entrada, agora pare para você pensar. Você vai imaginar que quando nós formos adentrando a Nova Jerusalém, não vai ter muita música? Vai ter muito louvor, vai ser músicas maravilhosas. A Bíblia fala lá em Apocalipse que já tem um hino preparado para a gente cantar, vai ser um louvor estrondoso. E o salmista diz: levantai, ó portais eternos. Não sei se as portas serão automáticas, porque lá é mais moderno do que aqui, né? Deverá ser corte de laser para tudo que lado, não é? E o grande exército adentrando aqueles portais, e o Rei da Glória recepcionando. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero ir para lá. Eu quero estar nessa caravana. Essa caravana que não perde nunca, não é? Porque confiou no Deus triunfador. E aí? Você que está ouvindo tudo isso, já faz parte dessa caravana? Quem é esse Rei da Glória, né? É o Senhor dos Exércitos. Ele é vencedor, né? É o Deus da IBCD. Sabe o que quer dizer IBCD? Igreja Batista 14 de dezembro. Amém? É o Deus da nossa igreja. É o Deus de quem nós servimos, não é? A quem nós servimos. Quantos servem a Deus aqui nessa igreja? Levante a mão. Amém. Você viram, visitante? A nossa igreja é envolvida. Todo mundo é envolvido. E quem não está envolvido, se Deus quiser, vai se envolver neste ano. É o nosso Deus a quem nós servimos. Você quer saber de uma coisa? Ele ama a todos. Amém? Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo. Não foi só uma parte. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Vamos lá, está escrito aí, ó. Porque Deus, vamos lá. Porque Deus... mas tem a vida eterna, Ele ama a todos, não é? Isaías 55:6 eu preguei domingo passado, que tem um tempo para você fazer isso, não é? Está escrito o que lá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Como você pode alcançar isso? De que maneiras? Vamos ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, e preste atenção nessa leitura aí, que não precisa nem muita explicação. Olha só, vê o que diz aí. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé, que eu acabei de pregar agora. Continua Romanos dizendo: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Porque a Escritura diz, vamos ler junto agora, porque a Escritura diz, ninguém, diga comigo, ninguém fica de fora, será confuso, né? Continuando, porquanto não há distinção entre judeu, grego, brasileiro, americano, você pode colocar quem você quiser, não é? Porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que invocam. E aí diz, e agora é maravilhoso, né? Vamos lá? Por quê? Precisa explicar mais alguma coisa? Então eu espero que nesta noite você não saia daqui
sem fazer essa decisão. Será um presente que você vai dar a você mesmo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí na frente, na nossa cadeira, tem um cartão. Eu acho que tem. Tem? Sim ou não? Tem. E você pode pegar esse cartão e escrever a decisão que você quer tomar. E você, ao sair, entrega para o Dão. Dão, tu vai ficar lá. Cadê o Marcos? Ah, o Marcos está na cantina. Euclides? Cadê o Euclides? Euclides, por favor, tá? Você não põe, não devolve os cartões aí para aonde ele está. Você pega, você faz a anotação, você preenche lá o quadrinho correspondente e você entrega para um desses irmãos que vão ficar ali, tá? Não devolva, ao preencher, não devolva aí. Você entrega nas mãos das pessoas. Tá ok? E se você é já crente em Jesus Cristo e quer se tornar membro da nossa igreja, você pode vir aqui na frente, porque você não vai ter vergonha, né? Você chega aqui na frente para a igreja reconhecer. Eu tenho notícia que tem uma família que quer fazer parte da nossa igreja, por favor, saiam de onde vocês estão e venham até aqui à frente para nós reconhecê-los. Ok? É a família, o Porfírio Pereira de Oliveira, Francimara Azevedo de Oliveira, fazer parte da nossa igreja. Ok.